Sejam bem-vindos a mais um vídeo do programa Silêncio da Dor. Hoje eu vou entrevistar o Thiago Costa, ele é fisioterapeuta e osteopata. E começando a te perguntar sobre dor crônica, Thiago, o que é dor? Então, dor, assim, segundo a IASP, que é a Associação Internacional de Estudo da Dor, que é o órgão mais competente sobre dor do mundo, é uma experiência sensorial ou emocional desagradável, entendeu? Associada com dano tecidual real ou potencial, tá? É uma explicação, obviamente, técnica, mas a explicação atual para isso é mais ou menos por aí. E ela é percebida por todo mundo igualmente? Assim, a dor vem do cérebro ou vem do corpo? Então, não, ela não é percebida por todo mundo de forma igualitária e ela vem sempre do cérebro, né? Então, o cérebro, ele tem a capacidade, na verdade, a dor é uma sensação, assim, é uma sensação para te proteger, né? Então, o cérebro, ele gera essa sensação para, de fato, te proteger, te afastar dessa ameaça. Então, a dor é de fato uma ameaça e o cérebro quer te proteger. Então, as pessoas, elas sentem isso de forma bastante desigual, entendeu? É bem desigual a forma que as pessoas acabam sentindo tal sintoma. Se é para proteger, né? Por que tem essa coisa do crônico, né? Porque quando ela fica crônica, se ela está sendo minha amiga, quando ela vira minha inimiga? Então, aí que tá, né? Então, na verdade, a dor crônica é uma questão bastante complexa, extremamente complexa, e a gente podia perder aqui, assim, horas falando sobre dor crônica, de tão complexo que é esse, vamos dizer, essa linha de abordagem, linha de raciocínio, neurofisiologia, tratamento e tal. Porque, na verdade, a dor crônica ainda é ainda existe uma grande dificuldade de abordá-la, de como tratá-la. É um mal contemporâneo, um mal atual da nossa sociedade. Cada vez mais as pessoas têm dor crônica. E a grande verdade é que existe ali, assim, né, nós temos sistemas, né? Como nós possuímos o sistema digestivo, nós possuímos o sistema cardiopulmonar e nós possuímos o sistema de dor. Então é um sistema que funciona. E como o sistema digestivo adoece, o sistema cardiopulmonar adoece, o sistema de dor também adoece. E o sistema de dor, ele está no cérebro, né? Então é um sistema de proteção. Só que esse sistema de proteção ele pode ficar adoentado e a forma de adoecer desse sistema é ficar hipersensibilizado. E a comparação que a gente faz para fazer uma metáfora dessa condição é a seguinte: imagina uma casa e essa casa ela é rodeada por uma grade eletrificada. Para quê? Para te proteger de roubo, né? De um ladrão. Então, assim, um sistema de dor saudável é quando essa grade ela só entra de fato, ela só é ativada quando alguém vai escalar essa grade. Vem um ladrão escalá-la, essa grade ela vai eletrocutá-lo, certo? Para te proteger. Com certeza. E esse sistema de dor ele está alterado quando essa grade ela entra, ela se eletricuta quando um passarinho passa a 10 metros acima dessa grade. E mesmo assim esse sistema ele consegue, essa grade ela entra em curto, entendeu? Em eletricidade. Então é mais ou menos essa comparação que a gente faz. Ninguém sabe, mas eu fiz eletrônica, né? Então o que você está falando é super pertinente, né? Porque quando a tensão é muito alta ali, ela rompe o dieletro. Então quando o passarinho chega perto, ele consegue ser eletrocutado até pela onda magnética. Mas não tem nada a ver com isso, mas eu entendi, né? Então fica muito... É um pouco de tensão também, a pessoa vai sentindo mais dor e vai piorando, a dor vai criando mais tensão, porque nessa sua área de osteopatia você trata muito essa tensão, né, essa área? Sim, na verdade sim, quanto mais crônico uma dor, mais existe um ciclo vicioso. Então assim, a dor gera aumento de tensionamento muscular, aumento de tensionamento muscular vai aumentando, a percepção de dor vai mudando o humor da pessoa, ela vai ficando mais irritadiça, ela vai ficando mais ansiosa, ela vai ficando com o sono mais comprometido, ela vai ficando mais mal-humorada, e todos esses aspectos contribuem para a perpetuação do sintoma. Então, na verdade, existe todo um ciclo vicioso de dor, tensão muscular, sono, questões psicossociais no sentido de ansiedade, estresse, irritabilidade, que deixa as pessoas ainda mais, acabam deixando as pessoas ainda mais sintomáticas, entendeu? O Thiago, gente, ele é o meu osteopata, né? Eu faço um tratamento com ele sempre aqui e venho melhorando nesse tempo todo. E hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre até a origem, né, dessa dor e tudo. E falando com ele que tem 12 anos, né, que eu tenho essa página, as minhas dores começaram a ficar mais fortes
tem uns 13 anos e meio mais ou menos, e conversando uma vez com um psicólogo, e hoje conversando com ele também sobre isso, a dor intensificou num grande fato que aconteceu na minha vida, num divisor de águas. Qual foi esse, por exemplo, na minha? Quando eu tive minha filha. Eu não me vi preparado, eu tinha 27 anos só, e sabe quando você sente uma responsabilidade muito grande, e aí vem aquele peso muito grande, e tudo na minha vida começou a ficar psicossomático, parece, né? Tudo ficou mais tenso. Isso que é esse transbordar, né? É o passarinho chegar perto ali do coisa. Exatamente, na verdade, assim, as questões psicossociais, né? Como a gente fala, que são questões psicossociais? Os grandes estresses e ansiedades oriundos do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, assim, a tendência... Existem vários estudos mostrando, por exemplo, existe um estudo que mostra que as pessoas tendem a ter mais dor cervical crônica. Quanto mais filho a pessoa tem, mais dor cervical crônica ela tende a ter, entendeu? Então, por que disso? Porque disso está relacionado a questões socioeconômicas, obviamente, e os estresses decorrentes da própria criação, do aumento de gastos em ter filhos, ao nível de responsabilidade que você passa a ter depois que você tem os seus filhos. Então, assim, as questões psicossociais relacionadas a estresses e ansiedades influenciam grandemente em tensões musculares. Isso contribui, obviamente, para a geração e perpetuação de sintomas e dores, etc. Então a dor pode vir de um gatilho, né? Pode acontecer algum evento na sua vida. Sim, um advento muito importante pode ser um gatilho, você não precisa de uma queda, entendeu? Pode ser um gatilho ali de... Emocional, pode ser ali uma doença de um parente, uma morte de um parente, o nascimento, não o nascimento de um filho, mas tudo que leva após as preocupações decorrentes, né, de ter uma criança, ainda mais de 2 crianças, 3 crianças. Não, a gente nem está falando aqui que ter filho causa estresse, não é isso. Estou dizendo que na minha vida, né, o acontecimento que fez eu sei lá, ter esse clique para dor, esse clique para fibromialgia, né, talvez, eu não sei, até hoje eu ainda não consegui, eu estou nessa investigação, esse projeto é uma investigação de saber de onde vem a dor da fibromialgia. Já me disseram que vem até da mão, que nasce daqui, cada pessoa fala uma coisa, né. Mas, assim, quando eu me propus a escrever isso, eu não sou médico, nem sou da área da saúde, mas para mim investigar, né, para saber o que eu estava sentindo mesmo. E veio de um gatilho, pelo menos até hoje, a minha percepção, e de um psicólogo também que estava me tratando, né, eu fiz uma sessão com ele só até, porque depois aconteceu tanta coisa que eu não pude fazer, mas ele teve essa visão, sabe? Um terapeuta falou: Cícero, foi um acontecimento. Mas... falando da osteopatia, como que ela pode, né, eu acho que ela não cura, né, mas ela ameniza, né? Como que ela pode amenizar? Assim, vamos pensar em dores distintas, tá? Sendo dores agudas, você tem dores de origem clássica, dores mecânicas, dores traumáticas, dores oriundas de um episódio traumático, dores oriundas de postura, de um exercício mal feito, ou de uma ler. Então, quando você tem essas condições, a osteopatia ela tem a característica de lidar com o sistema musculoesquelético para equilibrá-lo, isto é, a dor é gerada por alterações no pleno funcionamento das articulações, né, dos músculos, e a osteopatia ela é uma terapia que aborda essas condições, né? Ela vai regularizar o pleno funcionamento articular, da biomecânica articular, regularizar o funcionamento muscular, tendão, etc., para que de fato o seu corpo tenha a capacidade de se autocurar. Então a gente faz um estímulo para que o seu corpo consiga desenvolver normalidade. Obviamente, quando a gente lida com dores crônicas que tem outras influências, né, que a gente chama de influências multidimensionais, estresse, ansiedade, depressão, insônia, tem N fatores que contribuem para isso, aí fica mais complicado. A osteopatia vai atuar para melhorar o funcionamento mecânico, mas você precisa de outros alicerces, de outros componentes, exercício físico, boa qualidade de sono, uma alimentação balanceada, para que de fato você consiga minimizar tal sintomatologia. Se eu começo a tratar uma coisa, igual eu agora, estou fazendo exercício regular, estou fazendo tudo direitinho, estou tentando me alimentar direito, mas o sono ainda não é o mais desejável, né? Eu não consigo dormir 6 horas por noite, nem 6 horas por noite. Estou falando contínuo. Isso vem com o tempo, eu vou melhorando uma coisa, melhorando a outra, tirando um pouco da dor, né? E aí o tempo vai ajustando tudo? Na verdade, assim, por isso que a gente fala que quando a gente lida com dor crônica, a gente precisa de uma série de profissionais, né? Precisa de uma abordagem multidisciplinar.
porque realmente, assim, se você tem um sono comprometido, e assim, você tem várias evidências atuais que mostram que pessoas com sono comprometido tendem a ter mais dor crônica, tendem a ter mais quadro fibromiálgico, pessoas mais deprimidas tendem a ter mais dor crônica, tendem a ter mais quadros fibromiálgicos. Então a gente tem que entrar com abordagens multidisciplinares realmente, com médico trabalhando a insônia, com um terapeuta, assim, para pessoas deprimidas, um terapeuta ou um psiquiatra ou psiquiatra ajudando nesse processo, para que de fato a gente consiga desenvolver melhor na condição geral, porque não adianta só uma abordagem puramente osteopática ali, regularizando o funcionamento do corpo, pensando na questão músculo-esquelética, porque a dor é mais profunda que isso não é dor crônica. Então, assim, é complexo, é altamente complexo. Muscular, não é só o que a gente está sentindo Uma aqui, pessoa né? que tem dor há 5, 10, 13 anos, ela tem condições mais profundas, mais complexas. Então, por isso que precisa, assim, de uma abordagem meio multidisciplinar para que, de fato, consiga evoluir. Os casos de dor são diversos, assim, que aparecem aqui? Tipo, eu tenho fibromialgia, vem cada pessoa com um tipo de... É bem diverso, tá? Mas, assim, predomina-se queixas relacionadas à coluna vertebral, seja uma dor lombar, seja uma hernia de disco, seja uma dor cervical, um torcicolo. Então, 80% das pessoas que buscam atendimento para dor, de alguma forma está relacionada à coluna. E você tem 20% de outros, né? Se alguém que está em casa, né, que está assistindo a gente, começar a sentir alguma dor que ela pode perceber que é crônica, qual é o primeiro passo que você acha que ela deve fazer, Thiago? Na verdade, assim, a dor é uma questão muito comum, né? Acontece, a gente comumente, eu, por exemplo, eu me coloco com essa característica. É frequente acordar com um pequeno torcicolo, ou ir na academia fazer um exercício um pouquinho inadequado e ter uma dor lombar pós. Isso é muito comum. E isso é cíclico, na verdade. Isso tende a ter o que chamamos de história natural favorável, isto é, à medida que o tempo for passando, isso aí vai se auto-resolvendo. Então a gente espera 5, 7, 10 dias para se auto-resolver. Se passa desse tempo, você passou 10 dias com dor e não está se auto-resolvendo, não está minimizando, a dor persiste ou ela aumenta de intensidade, aí você já pensa em procurar um profissional que possa contribuir para que isso desenvolva melhor. Por quê? Porque, na verdade, o que temos sempre que evitar é a dor crônica. Sim. Qualquer sintoma residual que ultrapasse 90 dias de existência é classificado como dor crônica. E a dor crônica é sempre um pouco mais complexa, porque ela acaba gerando algumas questões secundárias, que é aumento de tensão muscular, etc., que dificulta até um pouquinho a evolução da desordem em si. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter. Um osteopata consegue trazer esse caminho, tipo assim, ou orientar? São pessoas... Na grande maioria das vezes, a gente lida com isso, né? A gente lida, na verdade, com todas as questões, desde dor aguda até dor crônica, mas sim, assim, um profissional de primeiro contato para pessoas com dor é um profissional de reabilitação, seja ele qual for, e um osteopata se enquadra nesse profissional de reabilitação. Tem diferença quiropraxia e osteopatia? Há diferença, mas é uma diferença muito para o profissional, para o leigo, é uma diferença praticamente inexistente. Entendi. São escolas diferentes, né? Ambas têm origem nos Estados Unidos, mas são escolas diferentes, mas usam abordagens muito similares, entendeu? Entendi. Então a diferença existe, ela é clara, mas mais para nós profissionais que lidamos com ela. Para o leigo ela vai ser praticamente igual. Entendi. Tiago, queria te agradecer a participar aqui do nosso canal, né? É um canal que tem 10 mil seguidores no Facebook, então com certeza a gente vai estar ajudando muita gente em casa que tem dúvida. Eu vou deixar aqui o endereço do Thiago, o contato dele. Ele tem uma clínica em Copacabana, é uma clínica especializada em dor e eu garanto que vem ajudando muito. Então, assim, tem que procurar esse profissional, porque eu acho que se vocês pegarem um histórico de tudo que eu venho passando de lá até agora, né, tem tido uma melhora, porque eu estou sempre procurando um tratamento específico, né, para isso, e tentando conversar com os profissionais de forma mais clara. Você que está aí em casa, esse é o penúltimo programa dessa série, patrocinada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi um edital que eu concorri como um sentidor de dor mesmo. Foi pós-pandemia, a gente tem muito que agradecer à Secretaria, agradecer ao Thiago e a vocês todos que estão nos assistindo. Até o próximo vídeo.